Bom dia, pessoal, galera aí do canal Shalom Adonai. Vamos para mais um vídeo, né? Vou continuar pensando aqui a respeito do capítulo 23 de Mateus, ok? Esse vídeo vai ser ainda, teremos outros vídeos, né? Do capítulo 23 de Mateus que eu acho de importância, porque ele retrata a questão da nossa vida como pessoas, né, como ser humano, como pessoas que até então se dizem seguidoras, discípulos de Cristo. Então, e o capítulo 23 de Mateus, ele vem, a bem verdade, Cristo ele quer chamar a atenção dos seus discípulos, né, usando aí os fariseus e saduceus e os escribas de sua época, mostrando, vamos dizer assim, um outro lado, né, do que é ser realmente pessoas que agradam ao Pai Eterno. Então, quando nós começarmos a chegar ali no versículo 13 em diante, onde que eu falo das pauladas que Cristo vai dar, né, naquela classe, aquele grupo, né, onde vai aparecer os ais, né, do texto, é para mostrar, né, que esse tipo de caminho é um caminho totalmente contrário ao caminho que Cristo ele estava ensinando, né, para os seus discípulos. Tanto é que ele no outro vídeo, que eles deveriam ver os ensinos deles, ouvir o ensino deles, mas não deveriam praticar o que eles praticavam. Os discípulos deveriam, sim, ouvir, né, porque eles que sentam na cadeira de Moisés, a ideia aí eu falei, né, é de legislador, de anunciar a lei. Então eles deveriam ouvir essa lei e praticá-la de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com o agir do Espírito Santo na vida deles. Não, tanto é que ele vai dizer aí, né, nos versos 4, o 3, indo do 3 para o 4, ele vai dizer no 4 precisamente que eles amarram, né, fardos pesados nas pessoas, que eles não conseguem, nem ajudam essas pessoas a mover com o dedo. Esses fardos aí são preceitos, né, ensinamentos deles, no caso ali, dos fariseus, né? Ensinamento deles. Não era nada relacionado à lei. Eles estavam acrescentando aquilo que a lei não dizia. E a lei já por si só, para o ser humano como eu e você, é pesada. Aí vem uma classe de pessoas religiosas e coloca mais peso em cima. E essas pessoas que colocam, elas nem se preocupam comigo e com você. E Cristo fala, tanto é que elas nem com o dedo, assim, um simples gesto, simplesmente só jogam. E eu, por muito tempo, eu também cometi muitos erros, né? Eu me identifico muito aqui no capítulo 23. Se eu fosse falar quem eu seria desse grupo religioso, fariseus, saduceus, escribas, eu seria um fariseu. Porque os saduceus, eles afirmavam que não existia ressurreição. Os saduceus, né? Os saduceus afirmavam isso. Os fariseus, que é o caso aqui do texto, né? E os fariseus, eles afirmavam que existia a ressurreição.
Então eu me considero um fariseu. Eu li um livreto, né, que fala os fariseus e saduceus nos dias de hoje. Muito bom. Vou gravar um vídeo também a respeito desse livreto. E eu vejo que essa prática religiosa ainda eu preciso me libertar dela. Eu não sei você. Mas como eu estava falando, por muito tempo eu acrescentei muitos fardos na vida das pessoas, no pastoreio, e eu lembro de um de tantos casos, mas em relação à minha esposa, assim que nós casamos, né, eu falava para ela, antes de casar eu já falava isso para ela, que ela não deveria cortar o cabelo, porque as escrituras, né, ensinava isso. E qual o texto que eu usava? O texto de Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, né, que a mulher não deveria cortar o cabelo, que o cabelo foi colocado como um véu na mulher, né, então, enfim. E com o passar do tempo, né, estudando, fui para o seminário, né, o leque se abre mais um pouco. Então eu fui ver que o texto que Paulo está usando ali, na igreja de Corinto, o texto, não, o ensinamento que está lá na carta de Paulo à igreja de Corinto, o que Paulo estava ensinando? Que a mulher não deveria cortar o cabelo, perfeito, que foi colocado como um véu, mas a questão ali era que no porto que existia, lá de Corinto, as mulheres que viviam do sexo, tá? Elas raspavam seus cabelos, raspavam, elas ficavam sem cabelo. Se fala assim, de por causa de piolho, a questão da higiene, né, daquela época, e como elas viviam, né, ali tendo relacionamento com vários homens, enfim. Então elas raspavam tiravam o seu cabelo. Então Paulo fala para as mulheres daquela época, da igreja de Corinto, que elas não deveriam cortar o cabelo. A ideia é que elas não fossem comparadas com essas mulheres. Depois que então eu tive esse conhecimento, esse entendimento, então eu vi que a minha postura era uma postura não bíblica. A Bíblia não falava sobre isso que eu estava falando para minha esposa. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Todo texto tem o seu contexto. Então precisamos, antes de ensinar qualquer coisa, temos que ver o contexto, se é realmente aquilo. Outro exemplo é algumas denominações, ou uma denominação, prefiro colocar denominações para não focar que ensina esse tipo de coisa. Fala que não pode se usar roupas, né? A mulher não pode usar a roupa de homem. O texto, se é esse texto que usa, de Deuteronômio, a raiz lá da palavra, ela quer dizer utensílios e ferramentas. E todos nós, estudiosos, conhecedores um pouco da cultura, em relação à roupa ali do Oriente Médio, na época de Cristo, do Antigo Testamento do Novo, as roupas eram iguais. A diferença era a ornamentação. O ornamento, aquela ornamentação não sei se a palavra seria... ornamentação que coloca tipo um brinco, coisa desse tipo. Então a palavra seria essa mesmo, ornamentação. E lá no texto a raiz vai utensílios e ferramentas. Então o que diferenciava de uma roupa feminina e masculina era a ornamentação da roupa. A mulher tinha um tipo de ornamentação e o homem também tinha outro, porque
tirando essa ornamentação da roupa, esses aparatos, a roupa era igual. O estilo da roupa, aquela roupa comprida, né? Enfim. Então, não tem nada a ver. Então, tem um texto, pelo menos de Deuteronômio, que normalmente se usa, ele não tem nada a ver com isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a ideia que Cristo está colocando aqui no texto em relação a esses religiosos. Então, colocam um fardo de uma interpretação própria deles, que a lei por si só não ensinava. Entendem? Então é importante nós eu falei isso também, temos o zelo, o cuidado, quando nós vamos afiliarmos a uma, vamos dizer, vou usar esse termo, né, uma igreja, ser membro de uma igreja. E o histórico dela, o perfil, né, qual é a visão da igreja, o ensinamento, se o líder que está ali realmente está preparado para ensinar, apto para o ensino, né? Então tudo isso precisa ser visto. Vamos ler aqui o verso 5 agora. Pratico todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Aí você vai ler o meu outro vídeo para você pegar essa ideia aqui, tá? Pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. O que seriam esses filactérios? Eram pequenos estojos que escreviam frases, parece que era feito em pele, né, de animal. Colocava dentro de uma caixinha. O texto que eles usavam, o escrito que estava nessas peles ali, era de Êxodo 13:9, 16. Tá? O versículo 13, capítulo 13, versículo 9, versículo 16. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, 11 e 18. Olha que coisa. Interessante isso, né? Então, esses filactérios, pequenos estojos, que eles encerravam frases ali. Essas frases eram tiradas desses textos que eu falei, de Êxodo, né, e de Deuteronômio. E alguns judeus colocavam aqui, ó, não sei se vocês viram uma caixinha, já viram uma caixinha aqui na testa ou no braço, tá? Elas no braço ou na testa. E eles entendiam que uma vez que eles fazendo isso, eles estariam cumprindo assim a lei. Olha que coisa. Então, é uma coisa interessante, e mais a bem da verdade, e isso não acrescentava nada nas suas vidas. E no versículo 6, gosto de lugar, latérias longas franjas, e longas franjas. Essas franjas aí, que eles estão colocando aí, no verso aí, verso franjas, largos e longas franjas, o versículo 5. E aí, eles estão colocando isso aqui. Quando eu estou lendo aqui o versículo, esse versículo que eles usam de Êxodo e de Deuteronômio, seria interessante vocês depois darem uma lida, tá? O que eles querem dizer. E as franjas ali, né, longas franjas, são bolas presas na extremidade do manto. Está lá em Números 15:38 e Marcos 9:20. Também deem uma lida nesses textos para a compreensão de vocês. Não vou ler ele aqui, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo.
Todo essa parte que eles cuidavam do exterior, Cristo está condenando, tá? Porque a bem da verdade não é o exterior que Cristo sempre vai mostrar que vai levar o homem ao reino, à vida eterna. A bem da verdade, a obra do Espírito Santo, ela é feita no interior do homem. Paulo também vai dizer, né, que a circuncisão não é mais no órgão masculino, agora ela é feita no coração. Eu vou parar por aqui. Você, com essas informações, você tem esses textos para estar conferindo. Meditem, pensem sobre isso. Peça ao Espírito Santo, como eu estou fazendo, para te libertar dessa religiosidade, dessa falsa aparência, desse falso ser criado, falando do exterior, e para que ele mude o seu interior. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.